Então, nós vamos continuar nossa exposição. Paramos no capítulo 7 até o versículo 8. Nós falamos de 144 mil, que é o número de todos os servos de Deus, da Igreja do Senhor. Falamos, inclusive, que esse fato de ser assim, dessa forma, numerada a Igreja, é uma forma também que era costume no Antigo Testamento, quando se convocava ou se fazia o censo para saber o número dos que puxavam da espada, e que, portanto, é uma figura militarizada, quer dizer, uma convocação para a guerra. Assim, nós entendemos que João tem esta visão, também falando de que a Igreja do Senhor é convocada para uma guerra, né? Além dos outros aspectos que nós falamos com relação à unidade dos judeus com os gentios formando um só corpo, a Igreja do Senhor. Lembrando também que a primeira tribo que é colocada é a de Judá, por causa de Cristo. Então, agora nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 17. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9 a 17. Diz assim: Santa, gloriosa, bendita, inerrante, autoritativa, palavra do Deus vivo. Apocalipse 7, começando no verso 9. Depois destas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, ou fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos aqui, dependemos de Ti, somos tão limitados e fracos, e rogamos que o Teu Espírito Santo nos dirija na compreensão, Senhor, da mensagem que o Senhor tem revelado para a Tua igreja militante. Tem misericórdia, consola-nos, anima-nos. Ó Senhor, abençoa, corrige o que precisa corrigir, traz cativo todo o pensamento à mente do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós temos aqui, depois destas coisas, vi grande multidão que ninguém poderia enumerar. E
pode ser que alguém pense, bom, depois dessas coisas então é uma coisa diferente, quando na verdade não é. Aqui nós temos agora a representação de uma forma diferente da mesma coisa, porque o que nós vimos na primeira visão que ele teve foi o selo que seria dado à igreja. Né? Os 4 anjos seguraram os ventos e, pela ordem de um anjo, um outro anjo, que subia do nascente do sol, alguns acham que este anjo é Cristo, o anjo da aliança, que ordena os outros anjos para que não soltem esses anjos, não soltem esses ventos, não deixem que esses ventos soprem. E então era preciso que eles fizessem isso para que primeiro fossem selados os servos do nosso Deus. Então houve um número dos que foram selados e eram 144 mil. Então nós já vimos, conversamos sobre isso. E esta é uma visão, nós poderíamos dizer, do ponto de vista de Deus. Deus sabe exatamente o número de quantos são os seus eleitos. Nós não sabemos, nenhum outro homem, qualquer um, sabe, a não ser Deus. Ele sabe, ele decretou, ele tem o número exato de todos os seus eleitos. Aliás, né, no próprio livro de Apocalipse, nós vemos que ele escreveu esses nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, não custa lembrar isso, né? A partir do verso 8, é muito claro, diz: adorá-la-ão, falando da besta, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, para que alguém não... Porque, veja, a gente sempre pensa assim, que os nomes vão sendo escritos no livro da vida à medida que alguém se converte. Mas o texto está dizendo que os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Veja o capítulo de número 17, versículo 8, que é a mesma coisa. Diz aqui: a besta que viste e que não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, veja bem, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, e aparecerá. Quer dizer, quem vai se admirar e adorar a besta não tem um nome no livro da vida. Que os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Vou ler de novo. Cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, aí nós temos uma palavra bem certa e segura no Apocalipse de que Deus sabe exatamente o número daqueles que são os seus servos, que ele escolheu e predestinou para a salvação. Aí, depois, então, dessas coisas, é uma outra, não é nada diferente, é uma visão agora do ponto de vista de João mesmo, ou nosso. Nós não sabemos qual é o número. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Quer dizer, só Deus, né, que sabe exatamente quantos são, quais são, porque ele escolheu, ele decretou e ele escreveu o nome de cada um no livro da vida. Mas nós não sabemos. Não sabemos enumerar. Ninguém pode enumerar. E de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Bom, todas as tribos, línguas e nações. Então, certamente judeus também, porque nós já vimos que esse era o propósito de Deus.
propósito pactual. Ele fez um pacto com Abraão de ter uma nação cujo propósito era trazer as demais nações para formar um grande povo de Deus, de todas as raças, tribos e línguas, de todas as nações. Vamos ver alguns textos para mostrar isso claramente, porque nós não podemos esquecer do pacto. O pacto tem tudo a ver com o Apocalipse, com toda a história da redenção, e é muito importante que a gente possa ter um entendimento pactual disso. Vamos começar com Gênesis, lá no capítulo de número 13, primeiro, versículo 16. Gênesis 13, e 16. Diz assim. Trouxe de novo 13, peraí, lendo 14. 13, 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Daí a gente vai para capítulo 22, versículo 17. Diz assim: e deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Bom, então aqui fala da multiplicidade dos que seriam descendência de Abraão. Ele está, então, falando de um grande número. Mas ele vai mais específico se nós abrirmos em Gênesis no capítulo 17, que aí começa o pacto mesmo que Deus faz com Abraão, e fica bem claro que, de fato, são nações. Vou começar lendo 17, Apocalipse 17, versículos 4 em diante. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Veja, não é só de Israel. Não é só de uma nação. Pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, falando de Cristo, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser Deus da tua descendência. Então, aqui nós vemos no plano, no programa de Deus, que não era só judeu, mas também nações. Né? O capítulo também, Gênesis 35, versículo 11. Gênesis 35, 11. Nós vemos assim. Disse-lhe mais: eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairá de ti, e reis procederão de ti. Agora falando de Jacó, mas que é descendente de Abraão e que também faz parte do pacto maravilhoso de Deus.
Então, essa visão aqui destas nações todas, tribos, povos e línguas, não é nada diferente do que Deus já havia prometido a Abraão e que havia prometido dentro deste contrato, desse pacto, com o descendente que é Cristo Jesus. Não é estranho isso, é estranho para quem perde a noção do pacto, né? E se esquece que Deus, quando chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Mostrando que o plano e o propósito de Deus da salvação era multirracial, né? Não era só com Israel. Israel perdeu essa visão, porque também perdeu a visão do pacto, e não entendeu e não compreendeu esse propósito pactual de Deus visando todas as nações. É bem verdade que, por um bom tempo, né, Deus exclui as nações porque está trabalhando com Israel, né, para o tempo próprio lidar com as nações. Paulo chama isso de mistério oculto, que é o fato de que os gentios são co-herdeiros com os judeus. Isto foi revelado no tempo dos apóstolos, né? Somente de forma mais clara. Mas agora a gente pode examinar o Velho Testamento e ver como as nações estavam no programa de Deus. Então, uma multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Bom, estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Estavam diante de Deus. Na sala do trono. Na verdade, na sala daquela que conhecemos no capítulo 4 e no capítulo 5. Né? No capítulo 4, nós temos a descrição da sala do trono, onde Deus está, e no capítulo 5, a sala do trono com a presença do Cordeiro, mais especificamente, né, na cerimônia de tomar o livro para abri-lo. Mas ali já estavam os 24 anciãos. E estes 24 anciãos, eles são a representação de toda a igreja. Então, não é de espantar que aqui estão estas multidões de nações crentes na sala do trono, diante de Cristo. Olha, ali é o Santo dos Santos. É um lugar muito especial, né? A Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. No entanto, nós estamos ouvindo aqui no Apocalipse que vamos estar diante do trono. Eu não creio que vamos ver o Deus, o Pai. Vamos vê-lo em Cristo, né? Porque Cristo disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando a Bíblia diz verão a Deus, nós veremos Cristo e Deus o Pai em Cristo. Mesmo porque Deus é Espírito e não há como ver Deus. Ele não tem forma como os homens, nem corpo. Mas Cristo tem. Então, Cristo é Deus com corpo. E nós, então, poderemos ver a Deus em Cristo, em toda a sua glória, expressão exata do seu ser. Então, não vamos perder nada em absoluto. Mas o que me admira aqui é pisar neste lugar santo, tão santo. Jamais qualquer pecador poderia subsistir diante de tanta glória, de tanto poder, de tanta santidade
No entanto, estamos lá, a multidão, todos, e nós também, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Aí começa a explicar por que podemos estar lá. Vestidos de vestiduras brancas é a representação clara, nítida da justificação, que é a expressão de que fomos de fato perdoados e declarados justos juridicamente por Deus, o Pai, e absolutamente justos, vestidos com a justiça de Cristo. Então, essa vestidura branca é a imputação da justiça de Cristo em nós. Imagine, Cristo é absolutamente puro, santo, 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 3 vezes santo. Não há qualquer mancha, qualquer réstia de pecado em Cristo. Jamais. Ente santo de Deus. E ele, então, na cruz, realizou uma obra gloriosa, que, unida a toda a sua vida de pureza, de santidade, de obediência perfeita à lei, resultou numa justiça que nos é imputada. Então, nós conhecemos aquela transferência, né? Muito importante isso. Quer dizer, todo o nosso pecado foi transferido para Cristo e toda a justiça de Cristo foi transferida para nós. Então, vestidos de brancos significa absolutamente justificados, perdoados. Deus olha para nós e nos vê sem pecado algum. Ele nos olha e nos vê tão puros e tão santos, sem pecado, como seu filho. Então, eu esses dias eu li que aquela expressão que Jesus, que o Pai disse para Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele diz a mesma coisa para nós, em Cristo. Quer dizer, nós somos como Cristo. Deus diz para nós, este é meu filho amado, em quem me comprazo, porque estamos revestidos com a justiça de Cristo. Não somente isso, mas também nós estamos santificados. Porque uma coisa é você estar totalmente perdoado, como já estamos, justificados, como já estamos. Então, aos olhos de Deus, nós estamos sem pecado, porque ele nos vê cobertos com a justiça de Cristo, com a roupa de Cristo branca. Mas nós pecamos, né? Agora, nós pecamos. E entristecemos a Deus e perdemos comunhão com Ele, muitas vezes, por causa do pecado. Entristecemos o Espírito Santo com o nosso pecado. E estamos numa luta pela santificação. Aí temos que confessar os pecados, pedir perdão pelos pecados e ainda mortificar esse pecado no processo da santificação. E vamos crescendo cada vez mais em santidade diante de Deus, e assim a nossa luta, de fé em fé, de glória em glória. Né? E sendo assim trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, que opera em nós esta santificação. Tanto a justificação como a santificação. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo e nos declara justos diante do Pai. E opera a santificação pelo lavar regenerador, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, né? 25 e 26. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Aí diz assim, para lavá-la, pela lavagem da água, para purificá-la com a lavagem
da água pela palavra. Então, quer dizer, nós estamos nesse processo de santificação. Mas quando estivermos na presença do Senhor, com os nossos corpos ressuscitados, ou mesmo com a nossa alma, aqueles que já foram, estão lá, estão plenamente aperfeiçoados em santidade. E podem estar diante de Deus, diante do trono, diante de Deus. Mas aqui ele está tendo a visão de todos. Então, todos já estão com o corpo glorificado, aperfeiçoados em total santidade. Então, a pureza aqui dessa roupa, né, que diz aqui vestidos de vestiduras brancas, somos todos nós justificados e santificados, totalmente brancos, puros diante de Deus. Eu acho isso maravilhoso, é uma esperança gloriosa, porque de todas as coisas benditas que vamos ter na presença de Deus e usufruir e gozar, usufruir, eu acho que não tem nada maior do que não ter pecado algum. Não ter pecado e jamais cometer mais pecado algum. Não tem, eu acho que não tem nada mais glorioso que possa trazer maior satisfação. Só ver Cristo, né? Mas não pecar. É algo maravilhoso. Então, vestiduras brancas, é muito importante isso. Mas veja, uma coisa que é importante é eles estavam diante de pé, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas nas mãos. Há dois significados de palmas nas mãos. Um é vitória, simplesmente significa vitória. Então, a gente tem vários comentaristas que falam simplesmente vitória. Mas de Cabil lembra que há uma comemoração, uma festa veterotestamentária que é muito representativa, chamada a Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos, ela era festejada assim, as pessoas pegavam ramos e tal, além de fazer cabanas para ficar lá, elas também apareciam com palmas nas mãos. E era a representação da colheita. A colheita, o regozijo era por causa da colheita. E que então a festa dos tabernáculos era a festa de gratidão a Deus pela colheita. Então, isso também pode significar isto. Aqui nós estamos já, a colheita foi feita da seara, né? Todos os que são do Senhor foram colhidos, todo o trigo foi colocado no celeiro, está com o Senhor, a palha queimada no fogo. Mas os que foram salvos estão celebrando esta colheita gloriosa, bendita, do trigo de Deus. É a festa dos tabernáculos, é a festa desta grande colheita. Então, palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é um hino que eles cantavam, esse cântico que eles cantavam, dando graças a Deus que se assenta no trono, o autor da salvação, aquele que quis que tudo acontecesse, que desde o início escolheu, desde a fundação do mundo, todos os que ele queria para ele, e para entregar ao seu filho como noiva. Não havia nada criado antes, nem anjo, nem qualquer outra coisa, nem astros, nem mundo, nem terra. Deus, na eternidade, no concerto eterno, estabeleceu, quis criar todas as coisas, e criar anjos e homens, e sabendo que iam pecar, ele antes que existissem
ele escreve o nome deles no livro da vida, registra esta multidão de todos os povos, tribos e nações que ele haveria de criar e de fazer. Esse livro, escrito com estes nomes, ele entrega ao seu filho lá na eternidade. Imagine que Cristo recebe a convocação, é comissionado a ser o redentor de um povo que Deus já havia registrado o nome no livro e o desafia a ser redentor deste povo, que seria a sua noiva. E Cristo aceita. E quando ele aceita, na eternidade, sem que houvesse nada criado, a Trindade reunida, ele morre naquela hora. E o sangue dele é manifesto, mela o livro. E veja que, voltando lá para Apocalipse, no capítulo 13, o livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. Abre aí Apocalipse 13 para você ver. E adorá-lo-ão, versículo 8. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, o livro passa a ser chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo? Então, claro que a realidade da morte de Cristo na cruz do Calvário foi na plenitude dos tempos. Mas, para Deus, isso aconteceu na eternidade. Se a gente quiser confirmar isso, lá em primeira epístola de João, primeira epístola de Pedro, capítulo... Peraí. Eu acho que já digo já. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais, que os vossos pais nos legaram. Estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Agora 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está vendo? Então, o sangue do Senhor Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Bom, então, voltando, nós estamos vendo que eles fazem esta adoração reconhecendo que o autor da salvação é Deus, ele é quem criou todas as coisas, inclusive o plano da salvação. Cristo a executa, né? E, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo aplica toda esta salvação, operando tudo que o Pai planejou, que o Filho executou na cruz e pela sua ressurreição, o Espírito aplica no coração dos eleitos. E então, veja, eles agora reconhecem isso e dizem, o reino... Estou lendo aqui errado, peraí. Apocalipse 7, está aqui. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Quer dizer, a salvação não pertence a homem algum, não somos nós que resolvemos a salvação.
A salvação pertence ao Senhor, está nas mãos de Deus. Ele fez do começo ao fim. É monergística a salvação e não sinergística. Quer dizer, é só Deus mesmo quem planejou a salvação e a executou do começo ao fim. Então, a adoração reconhece que a salvação pertence ao Senhor. A multidão redimida reconhece. Não fomos nós que decidimos, não fomos nós com livre-arbítrio que escolhemos, não fomos nós, nem ninguém, nem igreja, nem nada. Deus e Cristo, Cordeiro, a Ele somente pertence a salvação. E os anjos, então, confirmam, rodeando o trono, os anciãos representando toda os santos de Deus, ali, os seres viventes se prostram dizendo amém. Quer dizer, nós confirmamos. Que é bom lembrar que é interessante, não se esqueçam que anjos foram eleitos. Os anjos que estão aqui salvos foram eleitos. Porque Deus criou todos os anjos e todos os homens com a possibilidade de pecar. E os anjos também. E, infelizmente, uma multidão, milhares de anjos, miríades, pecaram. Seguiram com Lúcifer, ou com Satanás. E pecaram e se rebelaram contra Deus. Mas os anjos que não caíram porque Deus os elegeu, os escolheu. Vocês lembram disso? Que eu, engraçado, estava... Mas é Timóteo, eu acho que é capítulo 2, eu não tenho bem certeza, eu vou tentar aqui achar... em que o apóstolo fala dos conjuro-te dos anjos eleitos, né? Deixa eu ver se acho aqui. Timóteo, capítulo... Vocês lembram desse texto? Em que diz, conjuro-te que tal pelos anjos eleitos. Deixa eu ver se acho aqui. Eu sempre tenho dificuldade de achar esse texto. Sim. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem preservação, nada fazendo com parcialidade. Está vendo? Anjos eleitos. Então, esses anjos também reconhecem que o Senhor Deus é o autor da salvação. Eles não têm nada com Cristo para a salvação deles, né? Eles não foram salvos pelo sangue de Cristo, mas eles foram salvos pela eleição de Deus. E eles então dizem amém, concordamos que Deus é o autor da salvação, que a salvação pertence a Ele. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Os anjos aqui fazem coro juntamente com a grande multidão, porque a grande multidão foi salva pela graça, mediante a fé no que Cristo, em Cristo, na pessoa de Cristo, no que Ele fez. Mas os anjos reconhecem a sua salvação pelo fato de Deus os ter escolhido, elegido e não permitido que caíssem com Satanás. Então, eles também foram salvos, no sentido de não terem se tornado demônios, porque Deus os elegeu, os guardou. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então me disse,
São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bom, de onde vieram? De grande tribulação. Então, aqui existe o problema, né? Alguns acham que a grande tribulação se trata apenas de um período em que vai acontecer na época do anticristo. Mas outros entendem, como eu também, de que a grande tribulação é o conjunto de toda a tribulação que os crentes vêm passando, né? Desde o tempo em que Cristo foi assunto aos céus, a igreja tem passado por tribulações. E assim, isto é o cumprimento do que disse Daniel, por exemplo, no Daniel capítulo 12. Lembra de Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim, certamente esse texto estava lá também na mente de João. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Bom, é certo, alguns comentaristas tratam deste ponto especificamente que haveria, talvez tenha se cumprido com Antíoco Epifânio no século VI antes de Cristo. Foi terrível mesmo o que este rei fez com Israel. Macabeus trata disso, mas este feliz desse rei foi tão terrível o tratamento que ele fez com os judeus. Alguns historiadores dizem que ele matava arrancando a pele da pessoa viva e fazia montes de pele de pessoas. Ele profanou o altar, sacrificou uma porca no altar lá. E foi um tempo de grande angústia, que talvez Daniel estivesse se referindo a isso. Outros dizem que talvez também, porque Jesus fala do abominável da desolação, quem lhe entenda, esteja se referindo também à destruição de Jerusalém no ano 70, que foi, de fato, uma coisa horrorosa. Historiadores dizem que os cavalos, em determinadas depressões de Jerusalém, andavam com sangue até o joelho. Foi uma carnificina. Mas, mesmo assim, nós sabemos que esta é a sina que Deus ordenou para a igreja. A tribulação, ou a grande tribulação, aquilo que o Senhor também se refere em Mateus, no capítulo 24, falando a respeito disso. Deixa eu pegar esse texto aqui. Mateus 24. Mateus 24, 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mas aí diz, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, uma grande discussão sobre o que significa esta grande tribulação. O Jacobil acha que grande significa o conjunto de todas as tribulações, de todo tipo de perseguição que tornou grande esta tribulação. Somadas, elas então
são consideradas grande tribulação. Abarca toda a dispensação e consiste numa pressão que é feita contra os crentes para que cedam na sua firmeza de fé. O que Satanás quer com a grande tribulação, que Deus permite que ele faça, é perseguir a igreja na tentativa de que esses crentes venham a negar a fé, ou ceder de alguma forma na sua confiança em Cristo. Mas nós sabemos que o selo que foi dado, marca, né, que é o selo que o Espírito Santo dá, né, trazendo o nome de Deus e de Cristo na mente, quer dizer, dando-nos uma mente, a mente de Cristo. E também a própria presença do Espírito Santo, que é o penhor, é o selo que garante. É ele quem opera a chamada perseverança dos santos até o fim. Por nós mesmos, nós não suportaríamos, mas pelo Espírito Santo nós suportamos e vamos prevalecer. E esta tribulação, o Espírito Santo usa para nos aperfeiçoar cada vez mais na fé, nos fortalecer, nos edificar, nos burilar, tirar as arestas, nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo, porque esse é o programa de Deus nessa predestinação. Né? Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 29? Lá, Romanos 8, 29 diz que fomos predestinados conformes à imagem do seu Filho, para sermos conformes à imagem dos seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Esse é o propósito da predestinação, nos fazer conformes à imagem do seu Filho. E a tribulação coopera, é instrumento que Deus estabeleceu, elegeu, para que isso aconteça. E é no meio de tribulação que cada vez mais crescemos na fé e somos fortalecidos, revigorados, não é? Outra coisa, eu li um puritano esses dias sobre essa... Eu tenho buscado ler, aí li um puritano, uma dificuldade para ler, porque é facsímile, um negócio de um inglês lá de 1600. E então, Thomas Gooden. Mas se ele fala uma coisa importante, ele diz assim, que desses ventos, dos males que eles causam, e que viriam causar, um deles seria heresias. Heresias. Então, Deus, o Senhor não deixa que esses ventos de heresias venham antes que fossem selados os seus servos. Então, estamos selados, mas os ventos de heresias foram soltos. E tem assolado a igreja desde os seus primeiros séculos. Heresia de toda sorte, de toda forma. Quer ver? Eu separei aqui um texto de Efésios 4:14. Efésios 4:14. Veja o que diz esse texto aqui. 4:14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, veja, ventos de doutrina. Aí, se você for lá para Judas, verso 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão,
pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas, banqueteando-se junto, sem qualquer recado. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Mas veja, ventos que puxonam essas nuvens, então levam esse erro, essa heresias por toda parte. Olha, tem mais. Nós estamos vivendo uma época em que cada vez mais crescem heresias. Elas vão se aumentando cada vez mais. E pode ficar preparado, porque a Bíblia fala que o anticristo vai se manifestar com todo tipo de prodígios da mentira. Imagine. Quer dizer, vai incrementar o erro, a heresia vai crescer. Se você prestar atenção em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, diz assim, desculpa, 2 Tessalonicenses, diz assim, olha, verso 6, se de fato é justo, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, é justo para com Deus que ele dê paga e tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que nele creram, naquele dia, porquanto foi crido entre o nosso testemunho. Veja, capítulo 2, ainda diz assim, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ora, o anticristo vai aparecer e se manifestar e será o tempo da apostasia, porque as heresias vão, nas mãos de Satanás, crescer de tal modo que a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, que somente os eleitos, ele diz assim, aí eu me lembro, só os eleitos não serão enganados. Diz assim o texto, porque vai ser uma coisa terrível.
Então, enganaria se fosse possível, enganaria até os eleitos. A minha cabeça falhou aqui. A auxiliadora me ajudou. Deixa eu encerrar, porque diz assim: eles lavaram os seus vestidos do sangue do Cordeiro. Deixa eu falar sobre isso aqui. Olha, eles não foram salvos por causa da tribulação. Eles não branquearam os seus vestidos por causa da tribulação, nem por qualquer outra coisa, mas pelo sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Aqui está o coração do Evangelho. Como eu estou falando de heresia, deixe-me dizer uma coisa para você. O que primeiro o diabo ataca é a essência do Evangelho. E isso vem desde o início, que ele vem atacando de todas as formas. Então, nós sabemos que depois de Constantino, a coisa degringolou completamente e eles esqueceram a palavra de Deus para lá, e que os concílios resolvessem, isso seria como palavra de Deus. Papa com a palavra inspirada, ex cátedra, inerrante. E assim foi a degradação, de tal maneira que o Evangelho perdeu completamente a sua razão de ser. A igreja é quem salva pelos sacramentos. E sempre foi, logo, anulando o Evangelho. Entendeu? A pessoa é salva pelo sacramento. O que Cristo fez na cruz é uma coisa que deu à igreja o mundo de fazer isso. Então, isso é uma heresia, não tem mais tamanho. Vem a reforma, graças a Deus, e restaurou o Evangelho na sua essência, o Evangelho da graça soberana de Deus, que salva os seus eleitos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente. No que ele fez na cruz do Calvário, e pelo sangue é que nós somos purificados e lavados de todo o nosso pecado. Mas olha, veja como uma coisa é. Lá no tempo de 1800, surge um grande homem, Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, mas um pastor reformado. E ele, então, elaborou uma coisa muito importante, que é o que é chamado de graça comum. Ele, inclusive, elaborou aquela teoria das esferas, e então as esferas é uma coisa importante para a nossa atuação, né? E separar as esferas sem confusão de como devemos agir e tudo. Tudo muito bem. Ele morre, vem seus discípulos e surge um tal de Doivert. Se vocês estudarem aí, esse Doivert é decantado como um filósofo cristão maravilhoso, extraordinário, reformado. Mas esse Doivert elaborou uma filosofia que tem a ver com o chamado neocalvinismo, que é uma forma de você aplicar o pensamento de Calvino, né, e resgatar nas esferas aquilo que é verdadeiramente dentro do programa de Deus. A princípio, você pensa, puxa, é interessante, porque tem criação, redenção, consumação, tal, tudo bem. Mas, na verdade, eles estão escanteando a cruz, o sangue de Cristo, e promovendo uma redenção pelo calvinismo, pela doutrina reformada, sabe?
como um resgate político e de mudança completa, radical, usando a Bíblia. Olha, é complicado, mas eu estou só mostrando, é uma nuance que muda. Como o caso, por exemplo, da TMI, que também muda o foco do Evangelho, né? O Evangelho tem um propósito único de resgatar, pelo sangue de Cristo, pecadores que se arrependem e são salvos pela graça e lavados no sangue de Jesus e feitos novas criaturas. E então, isso acontecendo realmente e o Espírito Santo derramando o amor de Deus no nosso coração, nós vamos então viver de um modo que agrade a Deus, fazendo justiça social, ajudando pessoas. Mas isso é resultado do Evangelho, não é o Evangelho em si. Mas alguns querem fazer do Evangelho isso. O problema, o Evangelho é um só e só tem um propósito: salvar pecadores, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, para que sejam lavados no sangue do Cordeiro. Então, eu tenho medo, preocupação, porque nós estamos rodeados de toda sorte de tentativas de se estabelecer um outro evangelho. Isso começou lá com Paulo. Paulo chega em Gálatas. Ué, o que aconteceu? Que outro evangelho é esse que vocês estão aí agora crendo e proclamando? O evangelho fundamentado na lei? É um outro evangelho. É um evangelho de homens e não de Deus. Não foi esse que eu preguei. Paulo diz claramente, corrigindo Gálatas. E fala desse outro evangelho. Se for o caso, mude. Ou mude não. Charles... não é o Moody, é o Finney. Finney mudou, rapaz, o evangelho. Ele tirou um bocado de coisa, simplificou e botou algo a mais, que era a decisão de seguir, de ir à frente. Uma decisão mecânica, como essencial para a salvação. Ele começou lá com os bancos dos ansiosos e chamava, então, as pessoas que quisessem tomar uma decisão, porque isso que sentasse no banco dos ansiosos. Quer dizer, isso aí forçou a mudança na pregação. E, claro, os pregadores, os evangelistas que vieram, começaram a simplificar o quanto menos eu posso falar do evangelho para poder facilitar que a pessoa venha para o apelo. E assim mudou, torceu, e as pessoas vão para a frente, se decidem por Cristo com outros propósitos. Não se trata seriamente a respeito da nossa natureza adâmica, da morte do pecado em nós, da miséria do pecado, da escravidão do pecado, da necessidade de um arrependimento verdadeiro que vem de Deus. E de se olhar para a cruz e de saber que não há salvação em nenhum outro, senão em Cristo e somente pelo sangue dele. Então, torceu-se, modificou a pregação do Evangelho. E veja, eu estou falando isso porque os que estão lá lavaram os seus vestidos, as suas vestes, no sangue do Cordeiro. É o Evangelho da cruz pingando sangue que lava e branqueia a veste. Outra coisa não. Outra coisa não. Nós temos que tomar cuidado e restaurar esse evangelho verdadeiro. Eu teria vários textos, mas eu não quero me alongar. Quero só dizer que o texto fala que
eles alvejaram os vestidos no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Esse santuário não é um templo, né? Mas é a própria presença de Cristo. Se você fizer um estudo, você vai ver que o templo é tipo de Cristo. Cristo disse assim: você destrói esse santuário, em 3 dias eu reedificarei. Então, ele está falando do seu próprio corpo. Depois os discípulos se entenderam, né? Os fariseus não. Como? 40 anos para construir, você em 3 dias vai reedificar? Ele estava falando do seu corpo, ele estava falando dele mesmo. Então, o templo é Cristo e é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, onde estão os membros do corpo de Cristo está o templo, está a igreja. Isso é tão maravilhoso. Há muita coisa que eu poderia dizer sobre isso, mas veja, o Senhor estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Quer dizer, ele é a presença dele garantida de um modo real, não só espiritual, mas físico, presença mesmo. Né? Ele vai habitar, coabitar com eles. Isso tem a ver com a encarnação. A encarnação quer dizer isso. Ele tabernaculou conosco quando foi encarnado. Seu nome é Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Ele, então, tabernaculou conosco. Só que foram 33 anos, mas lá ele vai tabernacular conosco por toda a eternidade. E ele certamente já está preparando esse lugar e vai preparar novos céus, nova terra, vai presente, corpo conosco eternamente. E nós vamos servi-lo como sacerdotes. Eu só vou dizer o texto, Êxodo 19:6 fala desse propósito de Deus ter um povo sacerdote. 1 Pedro 2:9, né? Nós conhecemos, é um povo que é sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade dele. Sacerdócio real quer dizer, sacerdote é para servir. Todos os crentes são sacerdotes e vão servir nesse tabernáculo, na presença dele, né? Nesse templo bendito que é o próprio Senhor. E por último, ele vai exercer o seu ofício de profeta e de pastor, pastoral, porque diz aqui que ele vai jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ele vai exercer seu mundo de pastor. Apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É um trabalho pastoral que ele vai exercer agora conosco e suprir em tudo de forma plena, maravilhosa. Coisa extraordinária. São 4 lições que quero deixar só lendo. De tudo isso que nós vimos nesse capítulo de número 7. Nós temos que ser selados pelo Espírito Santo. Ninguém é reconhecido como de Deus, servo de Deus, povo de Deus, se não for selado. Isso é uma obra do Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo e nos sela. Né? Como já vimos, o Wesley até lembrou do texto de Efésios, como um Espírito Santo nos sela. Segundo, temos que ser lavados no sangue de Cristo. Lavar. Não é pertencer à igreja, não é fazer isso ou fazer aquilo, é ser lavado no sangue de Cristo. Lavado no sangue do Cordeiro.
temos que ser lavados no sangue. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Pode dizer isso. E você crê firmemente no perdão completo dos seus pecados pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Terceiro, ele não nos livra da grande tribulação. Toda a igreja vai passar pela grande tribulação, mas ele nos fortalece. Ele está conosco. Seu Espírito está conosco. Consolador nos fortalece para passarmos pela grande tribulação. Vitorioso. Como a igreja primitiva passou pela grande tribulação. Vitoriosa. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas que sofreram terrivelmente nessa grande tribulação. Mas nos anima, lá em Hebreus 11, né? Para que a gente não esmoreça nem tenha os joelhos trôpegos, mas sejamos encorajados na fé que eles tiveram, que Deus nos deu, é dom precioso do Senhor que temos a enfrentar a grande tribulação, sair vitoriosos, dando testemunho de Cristo, do seu poder. E último, Deus preparou um lugar para habitarmos com Ele, tabernacularmos com Ele, para sempre, como seu povo, sacerdócio real. Que Deus, por sua graça, sim, queira nos abençoar, encorajar nosso coração, nos animar no meio dessa tribulação que estamos passando, que certamente vamos passar. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, que a tua boa mão esteja estendida favoravelmente sobre nós, que, Senhor, o teu amor, que é eterno e que já foi demonstrado de forma extrema na cruz do Calvário, Cristo tomando o nosso lugar, realizando uma obra extraordinária, gloriosa, eterna, poderosa, firme. Ó Senhor, nós possamos assim, sustentados pelo poder da cruz, prosseguir firmes, sempre animados, guardados na nossa fé pelo teu poder, até o fim. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.